Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Acaba um ano, começa o outro, mas os problemas relacionados à comunicação em psiquiatria continuam os mesmos. Hoje eu recebi umas mensagens de uma mãe de um paciente e é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar aqui. Esse rapaz é um rapaz jovem. Ele começou com um quadro depressivo muito nítido, segundo episódio dele, segundo ou terceiro, se não me engano. No histórico dele não há nenhuma referência a um episódio de elevação de humor. Ele começa a ser tratado do quadro depressivo dele. E em algum momento ele deixa de me dar notícia. E por que a mãe manda a mensagem se culpando? Porque em determinado momento, nesse terceiro episódio depressivo, usando a medicação antidepressiva, ele começa a ficar bem, melhorar, ela fica feliz da vida de ver o filho melhorando, só que ele vai melhorando cada vez mais. E chega a um ponto de ele está num quadro de hipomania, de aceleração patológica do humor, mas não ser reconhecido como tal. E é em função dos problemas que ele criou enquanto ele estava nessa fase hipomaníaca que a mãe se culpabiliza. O diagnóstico de transtorno bipolar não é um diagnóstico fácil. Aliás, como as coisas em psiquiatria, os diagnósticos raramente são muito fáceis de serem dados. Algumas coisas são muito obviamente que pode ser diagnosticado, mas a maioria está nessa zona cinzenta em que as coisas precisam de uma melhor definição. O transtorno bipolar, que ficou na linguagem do dia a dia chamado de bipolaridade, como se fosse um atributo da pessoa ser inconstante. O transtorno bipolar não é um atributo de uma pessoa como sinônimo de inconstância, de ser volúvel, de ser horas querer uma coisa, horas querer outra. Não é isso. O transtorno bipolar é um transtorno que é cíclico, ou seja, de tempos em tempos ele tende a voltar, com causa disparadora ou sem causa disparadora. E nesse ciclo de idas e vindas, ele tem episódios claramente depressivos, que são facilmente reconhecíveis. Por quê? Porque no dia a dia as pessoas reconhecem a depressão como um problema. Estar triste, estar com pensamentos negativos, estar sem ânimo, estar sem apetite, estar com dificuldade no sono, ter o semblante entristecido, ter um conteúdo de pensamento e de fala culposo ou entristecido, isso soa muito facilmente como estando mal. O que se torna difícil para poder diagnosticar o transtorno bipolar? É porque muitos episódios, como aconteceu com esse paciente, ele já havia tido 2 episódios depressivos claros. Nesse episódio depressivo, ele faz o que nós chamamos em psiquiatria de virada maníaca. Ou seja, ele começa a melhorar do humor, passa do ponto e começa a subir o humor dele. E aí é que, como diziam os antigos, aqui a porca torce o rabo. Porque a elevação do humor muito grande, que é aquela que nós chamamos de mania em psiquiatria não é hábito, elevação patológica do humor, é tão obviamente fora do comum que as pessoas reconhecem como um problema.
Do mesmo jeito que a depressão é tão obviamente, na maior parte das vezes, fora do comum, que é reconhecido como problema. Mas a elevação mais discreta do humor, não. Com a história desse paciente, uma pessoa jovem, já tinha tido 2 episódios depressivos no seu curso de uns 4 ou 5 anos para cá. Nesse episódio, ele começa a sair da depressão e começa a melhorar. Aos olhos da mãe, ela estava resgatando o filho. Ela estava vendo o filho voltar ao brilho normal. Só que ele começou a ficar excessivo. Não tão excessivo a ponto de ser reconhecido como algo fora do comum. Mas, basicamente, essa elevação hipomaníaca, que é como nós chamamos, depois de um episódio depressivo grave, muitas das vezes as pessoas que estão em volta, e até a própria pessoa, vê essa elevação do humor não como uma virada de um polo depressivo para o polo eufórico hipomaníaco, mas sim como um resgate, como uma volta, como se fosse um prêmio depois de tanto sofrimento. Por quê? Porque a elevação mais discreta do humor soa como uma pessoa muito alegre, muito desinibida, bastante sociável, bastante falante, cheia de planos, cheia de ideias, cheia de energia. O que soa uma pessoa ótima. Principalmente se depois de alguns meses em que ele esteve para baixo, com humor depressivo, humor rebaixado, pensamentos negativos, ideia de suicídio. Quando em um determinado momento ele começa a ter um brilho, esse brilho é tão recompensador para quem vê e para ele próprio, que não se percebe que se passou do ponto de um brilho de uma situação normal para um brilho de uma euforia que não é normal, que não é sadia. O transtorno bipolar, ele é definido pela presença do quadro hipomaníaco e o maníaco. Enquanto a pessoa tem quadros depressivos sucessivos, ele tem um transtorno depressivo recorrente. No momento em que ele tem um episódio hipomaníaco ou maníaco, reconhecido e diagnosticado, o diagnóstico dele necessariamente muda para o transtorno bipolar. Por que necessariamente muda? Se vamos imaginar que tivesse uma pessoa que já tenha tido 5 episódios depressivos e um dia faz um episódio hipomaníaco, não é excessivo, mas apenas uma elevação mais discreta do humor. Por que mesmo assim o diagnóstico é tão relevante? Porque o tratamento muda. A partir do momento que aparece o transtorno hipomaníaco, ou seja, a elevação patológica do humor, necessariamente o paciente, a pessoa que tem esse transtorno, passa a ter necessidade de usar um estabilizador de humor. Não pode continuar usando o antidepressivo sozinho, porque ele tende a piorar usando o antidepressivo sozinho dentro de no curso de uma elevação de humor. Quando a elevação, volto a repetir, quando a elevação é grave, essa gravidade, de uma certa forma, protege e obriga a um tratamento. Quando a elevação é discreta, não. Por isso que o acompanhamento psiquiátrico não pode ser feito com tanto tempo sem a pessoa ser vista, como aconteceu com ele. Passou-se algum tempo sem dar notícia, porque como é que vai dar notícia que ele está muito bem? Repare, eu não disse bem, eu disse muito bem. Porque aos olhos da mãe ele estava muito bem. Só que em um determinado momento isso saiu do controle. É fácil isso que eu estou dizendo? Não, é o histórico de todo psiquiatra. Ser muitas vezes surpreendido pela virada hipomaníaca ou a virada maníaca. O que é que pode proteger o tratamento? É aquilo que eu mandei há poucos momentos, uma mensagem para um paciente. Dê notícia. Como dizia Moreno, o criador do psicodrama, a cabeça da gente não é transparente para os outros.
Portanto, não se pode, o psiquiatra não pode adivinhar uma situação quando não lhe for comunicado, se não houver uma constância de comunicação. E a comunicação é para as variações que possam acontecer. Eu continuo considerando que um dos objetivos meus como psiquiatra em relação a todos os meus pacientes é que eles desenvolvam progressivamente uma capacidade de gerenciar o próprio tratamento. Gerenciar o próprio tratamento significa ter noção do que tem, poder reconhecer as variações e poder ter uma iniciativa dele próprio buscar ajuda. E para isso é preciso que a pessoa saiba que, tendo o transtorno bipolar, é fácil reconhecer uma elevação de humor? Não. Porque se ela for muito discreta, como eu disse, passa como uma pessoa sendo simpática, ótima, etc. A grosso modo, um quadro depressivo em que o semblante da pessoa está com as curvas todas voltadas para baixo, né? Eu vou me desenhar aqui, né? Uma pessoa em que os ombros estão curvados, todas as curvas do seu semblante estão para baixo, o tom de voz está lento, está arrastado, o conteúdo é autodepreciativo, culposo, cheio com conteúdos que são negativos, em que a energia vital está baixa, movimentar-se fica difícil, tomar iniciativa fica difícil, é como se o pensamento ficasse cada vez mais lento, em que as ideias vêm lentamente, é como se fosse freando tudo. A própria pessoa reconhece que está mal. E dentro do quadro depressivo pode até se culpabilizar por isso, mas reconhece estar mal. E como seria o episódio de mudança de humor para cima? Imagine estou fazendo uma mímica caricatural. Mas a imagem da hipomania e da mania é exatamente o inverso, a imagem especular, a imagem em espelho de um quadro depressivo. Onde tem hipoatividade ou inatividade na depressão, nós vamos ter uma hiperatividade na mania ou na hipomania. Onde nós temos uma dificuldade de iniciar as coisas, dificuldade em ter uma energia para produzir as coisas. Do lado da hipomania, mania, tem uma capacidade aumentada de ter ideias, as ideias fluem com mais rapidez, o sentimento é de potência, não de culpa, mas de potência e de capacidade. É uma sensação que é tão boa que é difícil a pessoa imaginar que sentir-se muito bem pode ser não estar bem. Por isso que muitas vezes o transtorno bipolar é difícil e só leva depois de algum tempo que é diagnosticado. Porque os primeiros episódios hipomaníacos, muitas das vezes, passam batido no reconhecimento dos pacientes, passam batido na história que é contada, mesmo nas perguntas, como aconteceu com esse paciente, em que eu perguntei se tinha tido explicitamente, mas não foi reconhecido e não houve. No caso dele, realmente não tinha havido. Mas muitas das vezes não é assim, ele não é reconhecido apenas. Então eu queria terminar esse primeiro vídeo do ano chamando a atenção para algumas coisas fundamentais em relação ao transtorno bipolar. O transtorno bipolar não é um atributo da pessoa dela ser inconstante. É um transtorno fásico, ou seja, que evolui por fases ao longo da vida, em que, em geral, tem mais fases depressivas facilmente ou mais facilmente reconhecidas e pelo menos um episódio em que o paciente tem uma elevação de humor. E muitas vezes, o primeiro episódio, sendo já elevação de humor, ele já pode ser diagnosticado como transtorno bipolar pelas novas classificações. Mas, de qualquer forma, a definição do transtorno bipolar é dada pela presença da elevação patológica de humor. Imagine um paciente deprimido e inverta tudo o que você está vendo. O contrário disso é o episódio hipomaníaco-maníaco. O que diferencia é a gravidade. Espero que esse primeiro vídeo tenha sido útil para vocês. Tchau.